Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao quadro Descomplicando a Gestão. O objetivo desse quadro é nós trazermos informações, né, cotidianas do dia a dia mesmo, para te auxiliar na gestão da sua empresa. E hoje, o tema do nosso assunto, o tema do nosso bate-papo é por que as empresas quebram logo no começo? Eu sou o Paulo Eu sou o Rodrigo. e hoje, Rodrigão, qual que é o tópico hoje do nosso bate-papo? Discutir um índice que é muito aberto por muitas pessoas, né? Empresas que quebram no começo de negócio. Uhum. Não vamos colocar data, apesar de nós sabermos que temos algumas pesquisas de 1 ano, 2 anos serem a taxa margem de quebra de pequenas empresas no Brasil, mas vamos colocar aqui quebram no começo. Porque tem empresas que duram 3, tem empresas que duram 1, tem empresas que duram 6 meses. E os erros normalmente são os mesmos. Por exemplo, Paulo, tem algum erro que você quer discutir logo de abertura para a gente bater? Eu vejo assim, Rodrigo, na verdade, o que o empresário faz hoje, tá? Há alguns estudiosos, algumas pessoas que falam assim, né? Ah, você tem que fazer todo um plano de negócio, tem que fazer um estudo. Esse é o tópico um do nosso bate-papo de hoje, que é o principal, um dos principais erros, né? E isso é uma coisa bem interessante, Paulo, porque a gente vê isso muito. Isso acontece muito, né? Uhum, Vamos citar alguns pontos aqui. Por exemplo, se tipo, meu vizinho abriu uma sorveteria sim. e ele começa a prosperar. Só que aquele negócio, eu não conheço como faz sorvete, o que que é necessário para ter Exato. sorvete, eu não sei como produzir, para quem vender, por que Uhum. vender. Eu só sei que ele está vendendo e está ganhando dinheiro. Aí eu vou no calor da loucura, simplesmente faço um cursinho qualquer, curto, de curta duração, Isso. Já estou apto, né? já estou apto. Já estou apto para abrir o negócio. Não pesquiso para saber qual que é o público, qual que é o fornecedor, qual que é o cliente, porque aí tem várias coisas que o cara precisa levar em consideração. Ele precisa levar aonde ele vai conseguir insumo, matéria-prima, equipamento, equipe. Ele tem que avaliar tanta coisa para ele abrir um negócio, mas não. Ele vai naquele tino de cópia mesmo. É. E isso cabe para serviços, cabe para Qualquer produtos, área, na qualquer verdade. área. Isso é um erro que é muito comum. O pessoal Uhum. apanha e apanha muito. O empreendedor quer abrir uma empresa? Começa por alguma coisa que ele entenda. Ele não, Primeira necessidade, né? primeira necessidade, alguma coisa que ele saiba o que é. Uhum. Ele entenda do negócio, entenda, e se não entende, vai pesquisar. Vai estudar bem antes de abrir o negócio. Vai conhecer stakeholders, vai conhecer então quem que são fornecedores, quem são os clientes,
quem está interligado, quem se interessa, quem não se interessa, quem que interfere, quem que não interfere. Uhum. Precisa conhecer todo mundo que está em volta. Conheceu todo mundo que está em volta, então vai entender sobre os produtos, sobre os serviços, o que ele precisa de equipamentos, e para ele começar a pensar em construir um negócio. Sim. Isso são só uns pontos simples de um plano de São, negócio, né? Não é coisa nem mínima, né? coisa mínima. A gente nem tá falando para o cara fazer um planejamento estratégico avançado. Não, não. Você quer abrir um negócio, cara? Você, sei lá, você quer ter um restaurante, quer ter um bar? Não tem problema. Você pode. Se você entende disso, você já trabalhou com isso, é um ponto positivo. Você Sim. já sai na frente. Já trabalhei com isso, sei lá, 5 anos, 10 anos, 3 anos. Trabalhei. Então eu já entendo de como funciona, horários, clientes. Beleza, já entendi como é que funciona. Vamos para o ponto 2. Vamos tentar entender, então, quem são os possíveis clientes. Entendi? Então eu tenho já mais ou menos como funciona, quem são os clientes, então eu vou atrás dos equipamentos. Mas isso tudo ainda numa estratégia de papel, Sim. porque ele vai precisar orçar quanto ele vai gastar com tudo isso. E aí ele vai entender quanto ele vai precisar de recursos para tocar isso, porque a gente sabe, o começo É não é difícil. lucro. Não, é difícil. O cara não vai ter Não lucro. vai, não vai, não vai. Não adianta. Então o cara tem que estar preparado para passar alguns meses ou até anos Anos. sem fechar positivo. Uhum. Isso é um padrão. E até, né, Rodrigo, essa parte também. Hoje, na verdade, quando se fala de abrir um negócio, né, quando abrir uma própria empresa, muitas pessoas, né, se sentem, ficam com medo, né, desse momento. Ah, quando que é a hora de começar, né? Então a gente já falou que o momento é ontem, né? Então, se você quer realmente iniciar na carreira empreendedora, inicie ontem, né? Uhum. Se planeje, né? Só que daí tem um ponto interessante, né, que até você fala, que o empresário, né, na verdade o empresário não, né, a pessoa que está iniciando na carreira, o que ela faz? Então ela olha para o vizinho, viu que ele abriu determinado nicho, ele está ganhando dinheiro, né, porque ganhar dinheiro é fácil, né, é fácil você ver uma loja cheia de gente, uma lanchonete, um restaurante cheio de gente, só que a pessoa não entende todo o processo operacional que há por trás de toda essa operação. Então, até na nossa cidade aqui, né, a gente vê, a gente consegue ver as famosas estações, né? Então, agora é época de abrir determinado nicho de Exato. empresa, Ah, época de sorveteria, época de sorveteria, isso, açaí, época de bar, época de lanchonete, época de exato, comida japonesa, de barbearia, época de barbearia. Exatamente. né? Hora que estoura um nicho, começa a aparecer várias E isso. pessoas executando
Esse realmente, Paulo, é disparado o maior problema, né? E é exatamente como você falou. Você pode pegar 95% dos empresários de pequeno Sim. porte. Se você olhar o extrato da conta do CNPJ do cara, tem despesa pessoa física. Não tem. O pessoal, Rodrigo, mas o cara investiu dinheiro para tocar o negócio, ou o cara é um autônomo. Não adianta. Empresa é empresa, pessoa é pessoa. Por mais duro e mais difícil que seja, o caixa tem que ser separado. Tem. Você não separar o caixa da empresa com o caixa da pessoa física é fadado ao fracasso. Porque você tende a misturar uma receita que você não sabe quando a empresa vai precisar. Quando que será necessário, né, utilizar aquele recurso? Exato. Toda empresa ela tem um período por mais que você teve 2, 3 meses com um lucro altíssimo ou um faturamento altíssimo, cara, contas virão. Sim. Você pode estar num período sazonal, talvez o seu negócio é sazonal e você vai vir em 3, 4 meses sem recursos. Sim. E se você pegou e investiu em coisas particulares, você coloca o seu negócio em risco. Coloca. Um negócio promissor, um negócio que tinha tudo para dar certo, você coloca em risco porque o próprio empresário vai lá e suga todo o potencial recurso, da empresa. Né? Exatamente, ele tira todo o potencial de empresa que ele já viu. E eu falo isso com uma certeza que eu já vi empresas de patrimônios gigante quebrar dessa forma. Então, eu já vi indústrias da nossa região passar por isso. Por essa necessidade. Exatamente, aonde os empresários, à época, não souberam separar essas finanças. E por mais que eles estavam vendo que a empresa estava se endividando, ao invés dele tentar estancar a sangria do custo pessoal, na verdade, ele capitalizava com empréstimos e recursos de terceiros e endividava ainda mais a empresa. Sim. Então, por isso que a gente fala, cara, defina um valor. Exato. Crie um salário do empresário. Que é o famoso prolabore. Quanto você precisa para pagar as suas contas básicas? Não crie um custo de tipo, vou comprar um carro, vou trocar a casa, pelo menos em 1 a 2 anos. Pelo menos 12 a 24 meses iniciais. Não crie despesa extra. Crie um padrão mínimo para você poder fazer caixa. E a hora que você conseguir gerar, você vai gerar recursos, a sua empresa vai se capitalizar. Rodrigo, começou a ficar com caixa muito grande. Beleza, investe nela. Compra equipamento, compra produto, investe em serviço, investe em sistema. Sim. Capitaliza ela, torna ela mais forte ainda, porque ela vai te trazer mais recursos ainda. Nós fizemos isso. Exato. Nós fizemos isso. Então, com os recebimentos que nós tivemos da parte da consultoria, nós reaplicamos a própria empresa. Então, a gente adquiriu equipamentos, a gente montou juntamente, claro que nós... com o acompanhamento, é claro, do Fernando e do Alex, né? Que foi preponderante para Exato. Então, o que nós fizemos? Então, o valor que entrou para nós, a gente simplesmente poderia... vamos fazer isso, vou comprar carro, fazer uma distribuição de recursos, né? Mas nós entendemos que era necessário crescer, então era necessário investir. Então, se a gente quer buscar algo maior, se a gente quer... produzir mais, a gente precisa de demanda e precisa de dinheiro. Até, Rodrigo, nesse ponto, tá, que é o de misturar o dinheiro, né, da empresa com o dinheiro do empresário, no ano passado nós falamos com o Branquinho, da sorveteria, Que Delícia. Que Delícia, é isso mesmo. Que Delícia, né, o Branquinho lá da Que Delícia. Ele falou um negócio muito, muito importante também, que realmente eu fiquei pensando, né? Como é importante o planejamento financeiro do empresário, né? Claro. Ele falou assim, ele falou, Paulo, então a gente vinha da demanda, né? Nós estávamos no calor, então a gente produziu muito, a gente vendeu muito, né? Então a gente forma um capital grande, relativamente bom, que nos mantém, né? Que banca todos os nossos custos, porque para você manter uma estrutura, né, uma fábrica de sorvete, é gigante. São equipamentos industriais, são equipamentos de refrigeração que consomem muita energia, né? Matéria-prima que você precisa já planejar para o ano seguinte.
Então ele falou um negócio bacana que se as outras pessoas pensassem desse formato também, com certeza eles não teriam fechado, né? Essas pessoas que não seguiram os exemplos que o Branquinho trouxe pra gente naquela live, eles não teriam fechado, né? Então o que ele faz? Eles formam um capital, né? Eles fazem uma captação de recursos nas vendas da mercadoria, seguram aquele valor, né? Vão pagando os custos periódicos, daí chega no verão novamente e começam a produzir. Tanto que no período da pandemia em que fechou tudo, eles estavam relativamente tranquilos porque eles tinham caixa para se manter. E é interessante, Paulo, você tocou num ponto bem importante para a gente discutir. As empresas que tinham esta mentalidade de fundo de reserva, fundo de emergência, que são duas coisas diferentes, né? O fundo de emergência e o fundo de oportunidade. Então, as pessoas que tinham esses fundos, viam empresas de longo prazo e não curto, Sim. Estas pessoas passaram a pandemia com muito menos dificuldade. Passaram. Todos tivemos dificuldades. Todos nós tivemos Uhum. dificuldades. Mas os empresários que estavam preparados, que tinham um fundo de reserva, que tinham uma carteira de recebimento, que tinham poucas despesas programadas, estão sempre com um fluxo de caixa bem ordenado, esses empresários, eles estavam prontos para passar uma dificuldade. Estavam. Se prepararam, né? Lógico, ninguém se preparou para 18 meses de fechado, problema. né? Exato. Uhum. Mas, exatamente, você estar preparado para os 6 meses iniciais já faz toda a diferença. Uhum. Porque isso te dá fôlego, te dá Exato. preparo, te dá tempo de pensar. E quem estava já enforcado logo que aconteceu em pandemia, quem estava com uma situação já, tipo, na conta... Sim. Não teve o que fazer. A maioria dessas pessoas fechou. E na verdade, até essas empresas que fecharam, né? O que nós percebemos também, são empresas que já vinham se arrastando por muito tempo. Sim. E aí simplesmente utilizaram esse momento de dificuldade na parte comercial, na parte de vender, e fecharam as portas. Exato. Porque eram empresas que não haviam planejado a saúde financeira do negócio. São empresas que a gente pode falar até assim, né? O empresário, ele por diversas vezes deve ter pensado que queria fechar. Mas ele não tinha coragem, ele não tinha aquele momento, tipo assim, ele tinha um apego emocional pelo negócio, um negócio que vinha se arrastando e se pagando no básico. O negócio não prosperava, não crescia, não alavancava. Ah, Rodrigo, mas você está dizendo que todos os empresários... Não, gente, a gente não está falando isso, não é geral. Mas entendam, teve muita empresa, sim, que as pessoas só estavam esperando um momento para fechar e não fechavam por emocional e não por razão. Exato. E até, Rodrigo, hoje, por exemplo, né? Hoje nós somos parceiros do Sicredi, né? Correto. E até o Sicredi, eu tenho muito contato com o pessoal lá de Nova América, né? Que a minha conta é lá. E o suporte que eles oferecem, cara, é gigante. Então, até a Cristiane, que era minha antiga gerente lá, né? Ela trazia muitos desses insights de que o empresário realmente ele utilizava, não sabia como utilizar o recurso da empresa, não sabia como alocar um patrimônio, né? Então, por isso que para esses empresários é extremamente importante eles terem alguém para dar esse suporte. E aí, nesse caso de como utilizar o próprio dinheiro, não precisa ser uma consultoria. Com certeza. Não precisa. Hoje você tem parceiros comerciais que oferecem isso gratuitamente. Sim. Hoje você tem muita informação na internet. Demais, Rodrigo, demais. Muita informação na internet. Veja o que nós estamos fazendo aqui agora. Para muito empresário que não sabe nem o que fazer, por onde começar, cara, sem falsa modéstia. Acompanha nosso material. Acompanhe nosso material que vai ter muita informação para empreendedores de todos os tamanhos. E aí, falamos de internet, tem parceiros comerciais, como você falou, tem empresas financeiras que podem te dar todo o suporte necessário. Exato. E aí, também, basta o empresário também, a pessoa física, quem for, pesquise. Sim. Ouça tudo que a empresa comercial está dizendo para ele, tudo que a instituição financeira está dizendo para ele, e vá pesquisar. Exato. Vá cotar. Então, vamos dar um exemplo aqui, cara. Você tem se você é cliente de um bancão, cara, não fica só no bancão.
Vai pesquisar se você não consegue uma taxa melhor em algum lugar. E consegue, Rodrigo. Eu consegui. As pessoas conseguem. Exato. Né? Às vezes nós estamos muito acostumados a ficar nos bancões. E aí você tem cooperativas, você tem bancos digitais, você tem corretoras. Você tem muita opção aí. Então, tipo, a gente fala, pessoal da nossa região, procura o Sicredi. E eu vou falar uma coisa também, Rodrigo. Eu tive, até aproveitando, porque realmente é uma necessidade que eu tive, tá? Que eu entendo que é uma necessidade que o empresário teve também. Eu estava, né? Eu sou correntista de um bancão, vamos falar de um banco grande, consolidado, e aí eu descobri que o gerente da minha conta é de Curitiba. Entendeu? Quando que você viu ele? Nunca vi na vida o gerente. Então, eu precisei fazer um contato com ele por WhatsApp e descobri que o gerente é de Curitiba. Então, e aí começa a demanda, né? Exato. Então, dificuldade de atendimento. E aí, o que eu fiz? Eu migrei alguns serviços até para quem está preparado para nos ajudar. No caso, o Sicredi me atendeu muito bem, né? Uhum. Então, passei alguns serviços que eu tinha para o Sicredi, né? E, assim, o atendimento que eu recebia antes, né? Esse banco grande que eu sou correntista ainda, ele nunca fez isso por mim. Exato. E sabe qual que é a diferença, né? As pessoas não olham para quem está na região, quem não está ao nosso lado. Com certeza. Elas só pensam quem é grande, quem é de fora, e não percebem que aqui na nossa região, né, existem empresas, existem instituições extremamente qualificadas a ajudar qualquer pessoa, seja a pessoa física, a pessoa jurídica, uma empresa relativamente grande, ou até o próprio MEI que está iniciando na carreira. Então, o que a pessoa busca, né? Falando de dinheiro, eles olham lá para fora e esquecem aqui de dentro. Exato, né? Exato. Então, esse é um ponto... Mas aproveitando também, Rodrigo, vamos colocar conteúdo, então, no sentido de que vamos inserir alguns insights e algumas dicas, tá? Boa. Então, no tópico número 1, que é abrir o negócio próprio somente pensando em ganhar dinheiro. Que dicas nós damos para essas pessoas? Que dicas o Rodrigo dá para essas pessoas? Cara, primeira coisa, o que você gosta? Você tem que acordar de manhã, você tem que chegar, tipo, na segunda-feira de manhã, você tem que acordar e falar, meu, que bom que é segunda-feira de manhã. Exato. Você não tem que ter peso nas costas. Aquele seu acordar, ela não tem que ser uma dificuldade. Aquilo tem que ser uma motivação. E eu falo isso porque eu faço isso. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu acordo de manhã para fazer o que eu gosto. Então eu acordo de manhã, eu vou para o mercado financeiro, cara, se eu for passar tipo 4, 5, 6, 7 horas na tela ali, né? Direto, focado 100%, cara, eu faço aquilo com uma satisfação total. Fechei aquelas operações, fechei meu dia, abro o meu outro aplicativo e comecei a trabalhar com consultoria, cara, é mais 4, 5 horas ali trabalhando com as consultorias da BiaLive, cara, faço aquilo dando risada. E depois à noite a gente vem aqui para o podcast, cara, eu poderia ficar conversando aqui a noite horas inteira. Horas e horas, né? Para a gente falar de negócios, falar de empresas, falar de investimentos, contratação, tributário, qualquer coisa voltada a empreendedorismo, cara, faço isso quantas horas você quiser. E é isso que o empresário tem que falar. Quando ele acordar de manhã, ele tem que falar, tipo assim, o que eu gosto, o que eu amo, o que eu levanto cedo e falo, meu, é hora. Aquele cara que tem que olhar, tipo assim, putz, é feriado. É feriado, não vou vender. Exato, ele não tem que falar, tipo assim, nossa, é feriado, vou ficar em casa 3, 4 dias. Não. Tipo assim, o cara tem que falar, meu, eu quero trabalhar, porque aquilo nem é trabalho para mim. Para mim, esse é o ponto-chave. Exato, exato. Para mim, o que eu vejo, Rodrigo, realmente é 100% disso que você pontuou também, né? E eu acrescento também aquilo que nós conversamos no último podcast da quinta-feira, né, com o Juninho lá da Aprimorar, né? É assim, a pessoa, ela não tem que esperar motivação para fazer algo, né? Ela tem que olhar, ela tem que ter disciplina. Então, isso que você falou é ser disciplinado, né? Independente se está frio, se está chovendo, se está calor, você está lá nas suas operações. Hoje mesmo, por exemplo, você falou que aconteceu um problema, né? No sentido de que caiu a internet, caiu o seu home broking e você não conseguiu operar, mas você estava lá. Não, tive uma falha de sistema lá, cortou a operação. Perdeu alguns milhões de reais. Perdi as operações. Eu estava com uma plataforma aberta, operação aberta.
era tudo que eu tinha para catar e arremessar o computador da janela, né? Tava perfeito aquela situação. Mas é como você falou, cara, tipo, eu fiz o que eu precisava fazer naquele momento, então eu ajustei, porque é um problema, é um sistema, você tá plausível Suscetível a isso, você tá né? suscetível a dar problema, é normal. E graças a Deus eu consegui corrigir tudo em tempo, sem prejuízo. Uhum. E automaticamente, a hora que travou, o que eu fiz? Não, beleza, fechei, minhas operações estão travadas, mas parti para uma outra plataforma de simulação. Exato. Em tempo real, para Exato. que aquele tempo não fosse perdido. Exato. E eu continuasse avaliando, analisando poderia... e operando. Você poderia muito bem, então, nesse momento, né, cruzar os braços, pegar o WhatsApp, entrar no videozinhos, Tranquilo. fazer isso, fazer aquilo, não. Ou seja, você foi disciplinado no sentido de que se eu, eventualmente, é claro que aconteceu esse problema técnico, mas alguma demanda, alguma necessidade sua, você correu atrás. Então, você aproveitou o seu tempo para se dedicar. Até um exemplo que eu dou no sentido de ser disciplinado, né, às vezes não tão motivado, é o nosso querido Alex, né, Alex? Tudo bem? O Alex. O Alex foi para Londrina, exemplo, né? Então, o que ele fez? Ele poderia chegar e ir direto para casa dele para descansar, para assistir um filme no Netflix. Não, ele veio aqui junto com a gente para trabalhar, para produzir, né? Então, as pessoas precisam desta motivação diária. Até eu coloquei um postzinho lá no Instagram, né, acho que semana passada, que a minha motivação diária é minha família, né? Então, perfeito. Acho que as pessoas, elas precisam ter algo para que elas levantem todos os dias e se dediquem a fazer o que realmente precisa ser feito. Perfeito. Né? No meu caso, eu utilizo, né, a minha família, a minha esposa, meu filho, né? E as outras pessoas também têm que ter esse hábito de direcionar os esforços para um objetivo final. E aí você cria os meios e condições para chegar nesse objetivo. E aí, Rodrigo, aproveitando também, então no tópico 2, né, de misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do empresário, né, com o dinheiro próprio, as finanças da casa. Que dicas que você dá, então, para essas pessoas? Bom, eu vou começar no seguinte. Você decidiu abrir uma empresa, meu amigo, você decidiu se tornar empresário, comece enxugando os seus custos fixos da sua casa ao máximo. Chegue na ponta de tipo assim, como a gente falou logo lá no começo, de 12 a 24 meses, que seus custos sejam os mínimos possíveis. Exato. Para que você não tenha que sugar esse recurso da empresa. Definiu os seus custos? Definir. Está bem claro quais são? Está claro. Então, a sua empresa vai trabalhar naquela margem. Você não vai arrancar nem um centavo além daquilo. Exato. Tenha custos que a sua empresa consiga arcar. Também não adianta também falar, o custo fixo do cara é 5 mil por mês, a empresa do cara fatura 3 mil por mês. Exato, com certeza. Não, se a sua empresa fatura 3 mil por mês, cara, seus custos fixos têm que ser 1.500. Uhum. Então você tem que deixar uma parte para sua empresa e a sua empresa ela tem que ficar com parte dos lucros todos os meses. Com certeza. Isso é preponderante. Então a empresa ela só vai prosperar quando ela ficar com o dinheiro dos custos mais parte do lucro. Tem que ficar nela. Tem que ficar. Tem que ficar. E o que você tem para dizer, Paulo? O que eu falo, Rodrigo, nesse ponto, tá? O empresário, né, realmente 100% eu concordo do que você fala, de que ele precisa reestruture a sua casa para então reestruturar a sua empresa, né? Então olha para a sua casa, a forma pela qual você gerencia o dinheiro da sua casa, ela vai espelhar como que você irá gerenciar a sua empresa, né? Então isso é fato que vai acontecer. Então, qual que é a dica que eu dou para o empresário, tá? Ele pode dedicar os esforços dele, tá? Para encontrar algo que ele vai sarar de um cliente em potencial, né? Então, se ele é bom em fazer algo, então dedique-se àquilo para poder monetizar esse conhecimento que ele tem e faturar. E a parte de finanças, o que eu sugiro, tá? Hoje é muito fácil, você tem informações gratuitas, né, de como fazer uma gestão financeira, né? É claro que quando eu falo que é fácil de fazer isso, porque tá tudo na palma da mão. Com o celular você consegue ter acesso a isso. Da mesma forma que você pode entrar no TikTok para ver videozinho, você pode entrar no YouTube ou sites, por exemplo, o portal Infomoney,
e entender sobre o mundo financeiro, tá? Mas olhe também para as instituições, as pessoas que são qualificadas para isso. Então, elas que vão te dar um direcionamento no sentido de que como você deve aplicar o seu valor, né, a sua reserva, para te dar segurança por alguns meses em que houver a necessidade, né? Então, como nós falamos, a gente tem a parceria com o Sicredi pessoal atende, são pessoas aqui da região que te dão suporte para isso também. Hoje você consegue também, tá, acesso gratuito a algumas plataformas que te dão esse direcionamento também. E principalmente, tá, reserva financeira da empresa não pode ser investido. Ou seja, até um tempo atrás eu fiquei sabendo de um caso em que o empresário ele pegou a reserva da empresa e colocou em criptomoeda. Entendeu? Então, são situações que a gente realmente, para nós, né, a minha reserva financeira, né, ela não está, porque eu faço investimentos, as minhas reservas não estão em ações, não estão em fundos. Aonde que está? Hoje eu coloco em ou poupança, né? Falar, Paulo, mas a rentabilidade é tão baixa. Cara, aquilo lá que vai me dar segurança. A reserva de emergência, você não deve olhar para a rentabilidade, você deve olhar para um produto que seja fácil porque tenha liquidez. Você tem segurança e liquidez. Exato, que é o básico. A reserva de emergência ela tem que ser pensada em 2 critérios: liquidez e segurança. Então, se você vai trabalhar com alguma renda fixa de D+1, se você vai trabalhar com algum título do Tesouro ou de liquidez imediata, ou se você vai trabalhar com poupança, tanto faz. O importante é ser seguro e ter fácil acesso, porque é emergência. Emergencial. Exatamente. É algo que hoje, com a questão do Pix, então eu consigo fazer um pagamento 24 horas por dia, 7 dias na semana. Só que a minha reserva tem que estar atrelada a um produto que eu consiga fazer o resgate imediato também. Então, por favor, gente, não coloquem suas reservas de emergência da empresa, tá? Em ativos que tenha alta oscilação de mercado. Seja ativo nacional, internacional, né? Eu vou até um pouco mais longe, que tipo assim, até dentro do mundo de investimentos, a gente é muito claro quanto a isso, que dentro do seu capital de renda variável, você ainda tem uma parte que é especulativa, para você ter uma ideia. Exato. Então você tem um capital de renda variável que você vai trabalhar com dividendos, você vai trabalhar com fundos imobiliários, você vai trabalhar com ações internacionais, com ações nacionais, não importa, mas dentro disso você vai pegar uma pequena parte para capital especulativo. Você jamais vai colocar tudo em especulação, seja criptomoeda, seja ações, ou até índices, moedas, pares de moedas, que são ativos, como você disse, são ativos altamente voláteis. Sim, e você tem, assim, você precisa colocar seu dinheiro para trabalhar para você, mas a reserva de emergência é de emergência, ela deve ficar de fácil acesso, de fácil resgate para a empresa. Então, se a empresa precisa comprar um produto, comprar uma matéria-prima, pagar um funcionário ou um fornecedor, ela precisa fazer esse resgate. Então, tem que ser imediato. Perfeito, Paulo. E aí, Rodrigo, terceiro tópico? Contratação de colaboradores de forma errada. Algo que a gente... Na verdade, a gente não bateu, a gente espancou na última conversa. Né? Na verdade, até, Rodrigo, o podcast da última terça-feira, né, a gente falou muito sobre sobre o processo seletivo, né? Cara, tem muito assunto para a gente falar sobre isso ainda. Mas isso não poderia faltar nos principais erros que o empreendedor faz errado logo no começo, que vai colocar em risco a empresa dele, que ele vai fechar a empresa dele, se ele não enxergar para isso. Exatamente, Paulo. Logo no começo, como a gente falou, o empresário ele faz aquele processo seletivo via WhatsApp, perguntando para os amigos e para a família se tem algum grupo do churrasco, se tem algum sobrinho, filho, tio, cachorro, periquito, vizinho, qualquer um que eles conhecem, se está passando uma pessoa na rua, ele cata e joga na loja. Exato. Para trabalhar. E não faz exatamente um trabalho de entender o que ele precisa. E aí, ele não pode esquecer, é o patrimônio dele. Cara, ele colocou uma expectativa, ele colocou um sonho,
Ele colocou um projeto da família no lugar. Sonho, né? Mexe no sonho. Mexe no sonho, mexe na família, mexe em tudo. E aí ele não vai ter esse cuidado na equipe que ele está construindo. A equipe que você está construindo, eu entendo que tem que ser pessoas da sua confiança. É normal, nós queremos pessoas da nossa confiança perto da gente. Ainda mais no começo. Só que tem muita pessoa boa, séria e comprometida no mercado. Exato. E tem. Então, às vezes, até aquela pessoa que não é o dito de confiança, que é alguém que eu não conheço, que vai estar ali trabalhando comigo todo dia, e esse alguém vai se doar ao máximo, com ele certeza. tem a mesma ideia que eu, ele trabalha da mesma forma que eu, ou ele está muito aberto a aprender. Com certeza. Então, se você faz uma contratação bem feita no início do seu negócio, cara, isso é peça-chave para você ter sucesso. Com certeza. Até, Rodrigo, eu já falei isso em outros podcasts, tá? E eu volto a frisar novamente, tá? Porque isso para nós, tá? Fez a Bia Live crescer, tá? Sem sombra de dúvida. Mas nós, tá? Quando nós iniciamos o nosso projeto, né? Então, nós identificamos uma dor, né? Falei assim, Rodrigo, então vamos monetizar nosso conhecimento para curar essa dor de outras pessoas, né? Então, nós fomos crescendo. Então, e aí, quando nós chegamos em um determinado momento em que a gente precisava contratar pessoas, a gente precisava aumentar, precisava expandir. Só que o que nós fizemos, né? Como nós não tínhamos condições de contratar pessoas, o que a gente fez? A gente fez uma parceria comercial. Exato. Cara, ótimo negócio. E o empresário, ele tem total condição de chegar nessas pessoas que ele tem conhecimento, são pessoas extremamente qualificadas, na verdade, até profissionais extremamente qualificados, sim, que muitas vezes possuem, né, fazem um tipo de trabalho que possa resolver um problema do empresário naquele primeiro momento. Então, o que o empresário tem que fazer? Converse com essas pessoas, se aproxime, coloque todos os seus pontos, né? Coloque todo aonde você quer chegar com a sua empresa, que se for algo realmente plausível, algo realmente que possa agregar muito valor a todos, né? Algo bem definido, com certeza essas outras pessoas que têm conhecimento técnico virão juntamente com você para fazer algo maior ainda. Então, volta naquilo que a gente falou lá atrás, né? Se o Rodrigo abrir uma sorveteria hoje, eu vou abrir uma sorveteria também. Correto. Volta. Se o Rodrigo ele tem se ele tem uma empresa que tem um potencial gigante de alavancagem e eu percebo que eu tenho dinheiro, mas eu não tenho conhecimento na área, por que eu não posso chegar junto com você, então, tornar seu sócio? Exato. Fazer uma parceria e a gente crescer junto, que a alavancagem será muito maior. Aquele negócio, né? Às vezes, vamos citar, eu gosto dessa discussão do tipo da sorveteria. Vamos dar exemplo mesmo, o Paulo foi lá, ele abriu a sorveteria dele, e aquele negócio, você investiu todo o seu capital. Sim. E o seu negócio está dando muito certo. Só que, para você expandir o seu negócio, você precisa de mais capital e pessoas. Know-how, né? Exato. Aí, se eu chego em você e falo, Paulo, cara, eu tô querendo entrar num negócio desse. Você vai olhar para mim e falar, meu, se a gente virar sócios e entrar com X de capital, eu vou comprar X de equipamento, X de insumo, você tem disponibilidade para atuar no atendimento comigo, ou trabalhar na área comercial, administrativo, tipo, atendimento não é muito comigo, não, mas administrativo, eu faço tudo, entendo, sou formado em XYZ, fico o dia inteiro aqui tocando a parte administrativa. Você fala, beleza, então eu vou focar no comercial, você foca no administrativo, exato, a gente dobra o tamanho de produção, nosso potencial de ganho vai ser X. Muito maior. Muito melhor, muito maior do que eu ir lá, abrir outro negócio, já, tipo, me endividar, você já se endividou, você tá recuperando, mas daí eu me endivido, arranco parte dos seus clientes, fico com parte dos seus clientes, parte fica com você, não fica bom nem para você nem para mim. E aí o que acontece? Entramos na estatística de empresas que quebram. Exatamente. Em poucos anos,
grande parte das empresas quebram por falta de planejamento, que envolve toda a parte de decidir qual o mercado de atuação, não saber fazer um gerenciamento efetivo de produtos, e aí o empresário ele não consegue se dedicar à venda, né? Sim. E ele não consegue contratar bem. Então, o destino dele é certo, é falência, né? E aí, nesse caso também, o que acontece, né? Muitas vezes, o ego da pessoa. Eu vejo que é o ego, Rodrigo, nesse ponto. Por quê? Se o Rodrigo está se dando super bem, né, no seu negócio, e aí o Paulo, né, fala, pô, o Rodrigo tá indo bem, aí a inveja. A inveja. Eu fico com inveja do Rodrigo, eu quero fazer algo maior do que você está fazendo, e o que acontece? São duas empresas da mesma área que não conseguem atender o cliente. Exato, exato. E é como a gente falou, é um investimento muito alto para dois lados, dificuldade, ambos vão criar dificuldades para contratar pessoas. Com certeza. Ambos vão ter dificuldades para atender o cliente. O produto não vai ser bom. O produto vai acabar não sendo bom para nenhum dos dois lados, ou se eles conseguirem entregar um produto bom, um vai afetar o outro. Vai, com certeza. Agora, como você está falando, agora se os empresários entendessem o poder da equipe, o poder da parceria, o poder de ter pessoas alinhadas. O poder que isso tem para o sucesso de um negócio, cara, hoje a estatística seria outra. Até assim, né? Você tem que cometer pequenos erros, né? E corrigir rápido. Acho que foi com o Rafa lá, da Sacre Investimentos, né? Ele colocou algo muito importante, né? Ele falou assim, Paulo, todo mundo vai errar, né? Mas erre e corrija rápido. Assuma seu erro, corrija, crie métodos para você não errar mais daquela forma e cresça, né? Então, e o empresário ele não tem essa visão. Ele erra e ele fecha. Exato. Isso é fato, né? Então, tenha condições de assumir o próprio erro, olhe onde você errou e reinicie novamente. Se você tem e aí entra naquilo que a gente falou, se você não tem que estar motivado para poder... Você não está motivado todos os dias, mas se você estiver disciplinado, cara, veja onde você errou. Tem ferramentas hoje que você consegue identificar e corrigir o famoso PDCA. Exato. Faz um diagrama de Chikawa, né? Faça uma análise de Pareto. Olhe aonde você está errando, né? Coloque aquilo que pesa mais e corrija. Quando você vai corrigindo todas essas etapas, a empresa só tem a crescer. Com certeza. E aí, Rodrigão, quais as dicas que você dá, então, para a contratação de colaboradores? Primeiramente, eu vou falar, assista o nosso último vídeo. Descomplicando a gestão, melhor dica processo seletivo. Cara, segue aquele passo a passo que a gente falou lá, que você vai saber como contratar. Exato. A gente citou cada ponto que é importante. Mas vamos fazer um resumão? Contrate profissionalmente. Exato. Não seja um amador no processo de contratação. Da mesma forma que você gere todo o negócio de forma profissional, a contratação tem que ser profissional. Você tem que seguir os mesmos procedimentos, etapas, processos, organização. Você tem que ser profissional. Não importa se o seu negócio é pequeno ou se o seu negócio já é uma multinacional. Consolidado, né? Consolidado, não importa. O importante é você ter profissionalismo desde o início. Até, né? Por que essas empresas se tornam gigantes do mercado? Porque elas colocam as pessoas certas no local certo. Então, aí os propósitos estão alinhados e tudo tem a andar em favor do empresário, né? E as dicas que eu dou, Rodrigo, é o seguinte, tá? Dando seguimento àquilo que você fala, de assista o nosso último vídeo, né? Eu vou mais além, né? Curta a página da Bia Live nas redes sociais, siga, ativem sininho de notificação, porque a gente está trazendo muito conteúdo gratuito e esses conteúdos que nós estamos trazendo, eu já recebi direct de pessoas que estavam desmotivadas e se inspiraram em alguns empresários e iniciaram algo, né? Mudaram a forma de pensar e hoje estão melhorando a cada dia. E tudo isso gratuitamente, tá? Então, as dicas que eu dou olhe para essas pessoas, para essas entrevistas, né?
entendam como esses empresários trabalharam na parte de gestão de pessoas, como que eles trabalham. Assistam várias vezes o nosso último podcast da terça-feira, né, que é o Descomplicando a Gestão, que é da parte de processo seletivo, que com certeza o empresário vai sair com uma visão totalmente diferente do que ele tem hoje. Tá? Isso é sem sombra de dúvidas. Rodrigo, quarto ponto, né? Desconhecimento das áreas jurídicas e tributárias. Aí é o calcanhar, né? Cara, aqui na verdade, é legal a gente citar uma situação, porque esse é um ponto que o cara nunca vê o problema acontecer rápido. Nunca vê. Quando ele descobre o problema, tipo, a destruição vem de uma vez só. Vem. Se o cara não tiver um cuidado, um esmero, um olhar crítico para a área jurídica e tributária do negócio dele, quando vem a dívida, a cobrança, cara, nunca é pouco. Nunca é pouco. Vamos citar só um exemplo bem simples, porque a gente está no país das leis e dos impostos. Se a gente pegar o Código do Consumidor, o Código país tributário, do Direito Civil, né? Lei tributária, Lei trabalhista, nós colocar um em cima do outro aqui, nós vamos perder aqui a quantidade de lei. Se a gente sentar aqui, vai ter advogado que sentar com nós aqui, tanto que, tipo assim, você tem advogado para cada área. Tem. Você tem para trabalhista, você tem para direito do consumidor, de tão você tem para complexo que é. De tão complexo que é. Exato. E aí que a gente está falando. Por exemplo, se a gente pegar só um detalhezinho simples, vamos pegar um que pega qualquer pessoa. Imposto de renda. Fato. O imposto de renda, quando a Receita cobra, ela não cobra o do mês passado. Ela vem buscando 5 anos. 5 anos. E aí, o que você tem que fazer? Cara, dá teus pulos e corra atrás de todas as documentações. Você entra em desespero quando você recebe um comunicado desse e você... Aquele negócio, às vezes, você até tá certo. Mas só de receber o comunicado, você nem sabe mais se você tá certo. Nem sabe. Já entra em parafuso aí. Por isso que é tão importante o empresário, ele entender, tipo assim, no meu negócio, quais são todos os impostos inerentes à minha operação. Eu sou indústria, eu pago IPI. Eu sou comércio, eu pago ICMS. Sou prestador de serviço, substituição tributária. Meu produto tem substituição tributária, não tem substituição tributária. Eu sou prestador de serviço, eu tenho ISS. Eu tenho imposto de renda. Se eu sou lucro real, sou lucro presumido, sou simples nacional, então é DAS, é PIS/COFINS. Então entenda primeiramente, daí vai ter... E aí, tem o alvará, eu tenho o alvará do bombeiro, tenho o expediente de funcionamento, tenho vigilância sanitária. Dependendo do que você vende, você tem outras expedições. Tem expedições que você tira na Polícia Civil, tem expedições que você tira na Polícia Federal, tem expedições que você tira nas Forças Armadas, dependendo do que você vai produzir, do que você vai vender. ECAD. É um negócio que muito barzinho toma uma... O cara tá lá, coloca uma musiquinha para tocar, aí vem o fiscal do ECAD, passa na porta, escuta, senhor Rodrigo, eu sou do escritório de arrecadação de direitos autorais, cadê a guia de contribuição? Cadê os últimos anos que você pagou? O cara vai olhar aquele negócio, né, tipo assim... O que é ECAD? O que é ECAD? Primeira coisa, o cara vai perguntar, o que é o ECAD? Para você ter uma ideia, meus amigos. Para você poder colocar música no estabelecimento, tem regra. Tem regras. Não é assim. Até um ponto também, Rodrigo, que as pessoas esquecem, tá? Mas o Inmetro, ele faz inspeção. O Inmetro, ele vai principalmente, tá? Dependendo do ramo de atuação, mas, por exemplo, se você tem um comércio, né, onde você utiliza balanças de precisão. Ah, mas a minha balança, né, é de 5 em 5 gramas. Cara, o Inmetro, ele pede de 1 em 1 grama. Exato. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar uma taxa para poder inspecionar o seu local. Sim. E vai emitir uma nova taxa para você regularizar o seu equipamento. Exatamente. São duas taxas. Ele vai te dar uma multa. Exato. Ele vai te dar uma multa porque... E detalhe, se ele aferir sua balança e ela estiver irregular, você também vai ser multado. Você vai ter que pagar para uma área técnica, exatamente, que não é qualquer empresa. É caro. E ainda você vai ter que pagar para poder fazer a aferição da sua balança. Exato. E aí até uma pergunta que eu faço também, né, para os empresários qual é a periodicidade
que eles fazem, tá? Das checagens de licenças para o funcionamento da empresa. É semanal? É mensal? Quantas vezes o empresário olhou para o negócio dele, ele fez uma avaliação de todas as taxas que ele tem que pagar, todas as licenças exigentes, quantas vezes ele entrou em cada site, em cada órgão e emitiu essas licenças para saber se estava tudo em dia? Sim. E aí, isso a gente está falando ainda só da parte de licença, da parte... E a gente falou, e aí, meu amigo? E aí, vamos dar licença. Você é um comerciante, ou você é um prestador de serviço, não importa. Você é regido pelas leis do direito do consumidor. Exato. E cada vez mais os consumidores têm ciência dos seus direitos. Com certeza. E eles vão cobrar. Vão cobrar. E aí, o seu negócio está amparado e protegido para atender os clientes conforme diz a lei do direito do consumidor? Não é nem mais ou menos, Exato. é só o que está na lei. Você atende o que está na lei? Sim. Porque você tem que atender o que está na lei. E aí nós falamos, então, de tributário, falamos de direito do consumidor, aí nós fechamos ainda com mais duas batidas nós podemos bater. Trabalhistas e Código Civil. Código Civil. Que o Código Civil, cara, vamos dar um exemplo. O seu negócio, ele é num prédio alugado? Tem contrato de aluguel? Sim. Então tem um contrato. Exato. Como é que está redigido esse contrato? Você terceirizou alguma parte do seu trabalho? Como é que está o contrato de terceirização? Como é que está o recolhimento de INSS se você tem um prestador dentro do seu negócio? Você está fazendo contribuição social. Você tá exato. Tem tantas regras e elas têm que ser observadas. Porque o dia que vem a bronca... E vem uma bola de neve, viu, Rodrigo? Cara, vem, que nem nós falamos. Agora vamos pegar agora na feridinha desse desconhecimento jurídico tributário. Trabalhistas. Com certeza. Você, empresário, segue, respeita, orienta seus colaboradores a trabalharem tudo de acordo que manda e rege as normas trabalhistas no Brasil? Meu amigo, não é opcional. Verdade, assim, o empresário, né, ele tem que ser multifuncional no sentido de que contratar bem, gerenciar a finança e gerenciar a empresa, né? Exato. Por isso que ele tem que sair da operação, ele não pode estar inserido na operação ali, que ele não vai conseguir demandar todas essas áreas, né? Até hoje, o volume de MEIs, né, são gigantes no país, né? Então, sim, o governo introduziu essa categoria para poder trazer para que essas pessoas, né, se enquadrassem, tivessem o seu próprio CNPJ, para então abrir uma pequena empresa, né? Mas quantos microempreendedores que não estão recolhendo a DAS? Nossa. Eu conheço alguns que você bateu em um ponto e eu vou estender para um próximo ainda. Uhum. Tem o cara que sequer está recolhendo a DAS, e quantos empreendedores que têm então seu CNPJ aberto, né? E podem até estar recolhendo a DAS, mas não declararam o imposto de renda. Com certeza. Na pessoa física. Pois é, senhores. Declaração de imposto de renda na pessoa física é obrigatório para qualquer pessoa que tenha CNPJ. Até, Rodrigo, eu fiz, uma declaração de um cliente há um tempo atrás, do imposto de renda dele, né? Eu fiz a declaração e logo em seguida, um tempo depois, é claro, ele entrou em contato comigo, né? Falou assim, Paulo, meu CPF está bloqueado, o que aconteceu? Primeira coisa que eu fiz é revisar a declaração de imposto de renda dele para validar o que estava incorreto, né? Uhum. Sabe qual que era a falha? Ele estava obrigado a enviar as declarações dos últimos 2 anos e não enviou. Exato. Então, quando chegou a declaração lá na Receita, eles identificaram que havia uma necessidade de fazer o envio anterior. O que eles fizeram? Travaram o CPF dele. E é o que nós estamos falando. E numa dessas, você bloqueia um CPF, você bloqueia uma conta, aí você bloqueia todos os acessos de capital de giro do cara. Com certeza, as linhas de crédito. As linhas de crédito são bloqueadas. Dependendo, um bloqueio desse pode bloquear a emissão de nota fiscal. E é como nós estamos falando, a pessoa que passou com você, a Receita Federal, não cobrou o cara documento desse ano. Exato. A Receita Federal vai cobrar coisa lá de trás. Lá de trás. E aí fala assim, não, mas aquele lá eu não entreguei. Falou, ok, então é multa. É multa. Não é opcional, não tem nem conversa. Caiu na malha fina, é multa. É multa. É multa.
Exato. E aí, numa dessa, aí, normalmente, os caras vão falar, tipo assim, Rodrigo, faz 4 anos que eu não declaro pessoa física. Mas não tem problema, amigo, é 4 multas. Até, Rodrigo, um ponto só fugindo um pouco, né? Na verdade, não fugindo necessariamente, né? Mas se o cara ele é empresário, né? Ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ. E se ele investe em ações, se ele tem um investimento na Bolsa de Valores, Paulo, eu comprei uma ação que custa R$ 5, eu tenho que declarar? Tem que, não que só tem, declarar. não importa, você fez uma movimentação sequer, você comprou e vendeu no mesmo dia, um famosinho day tradezinho, você fez uma negociação e você ficou no prejuízo. Tem que declarar. Tem que declarar. Então, uma a legislação dica é clara. É clara quanto a isso. Tem que declarar. E se você não declarar, seu CPF bloqueia, sua empresa bloqueia, aí você não consegue emitir notas, outras empresas não conseguirão te contratar, você não vai conseguir comprar produtos para sua empresa, porque as empresas não conseguirão emitir nota para você. Então, é uma bola de neve. Se você participa de licitações, você automaticamente está cortado. Já está excluso, já está fora. Então, isso influencia. Por isso, é extremamente importante que o empresário compreenda as leis e toda a parte tributária do negócio dele. Isso ele tem que conhecer. Então, Rodrigo, quais dicas que você dá então para essas pessoas que desconhecem, né, a parte tributária, jurídica da empresa? Que dicas que você dá para esses empresários? Eu vou colocar, Paulo, uma coisa que você colocou na conversa anterior nossa. Busquem parceiros, busquem especialistas. Em nenhum momento aqui nós estamos falando que o empresário ele tem que ser o master. Ele não tem que ser um advogado, um contador. Ele não precisa. Ele precisa ter pessoas qualificadas perto dele. Então ele tem que olhar lá e falar tipo assim, nossa, o que interfere juridicamente no meu negócio? Então eu vou eu vou dar um pulo lá na Taíde, eu vou sentar com ele e vou falar, Taíde, estou com tal dúvida. Eu tô abrindo um negócio no ramo tal, para tal coisa, para sim, para assado. Eu precisava de uma orientação de como funciona. Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai colocar a equipe dele para trabalhar em todas as instâncias, vai fazer um orçamento bacana para você e vai direcionar você. Você pega, eu tenho dúvidas contábeis. Você tem dúvidas contábeis? Pode buscar o Paulo, pode buscar o Rodrigo, pode buscar algum escritório contábil de sua confiança. Sim. Então, liga para o Ruberval, liga para o Madison, liga para o Bruno do Primavera. Exato, não importa quem parceiros. Tem tantos parceiros que nós conhecemos aqui. Então, são muitos parceiros que nós temos, né? E aí, nos mandem direct. Mandem direct no nosso Instagram, né? Ou manda, por exemplo, o e-mail para o rodrigo@bialive.com.br ou para o paulo@bialive.com.br. Manda e-mail que a gente responde. Exato. Né? A gente direciona para quem... A gente tem amigos e parceiros em todas as áreas. Tem sim. Então, o que tiver ao nosso alcance, nós queremos ajudar os empresários da nossa região a crescer. Não é justificativa, né, o empresário falar que desconhecia e falar assim, eu não sabia de tudo isso, ninguém me falou nada. Nós estamos falando. Exato, e outra coisa, isso não é uma coisa que nem adianta você tentar falar para um fiscal, viu? Já é conselho de amigo. Rodrigão, quinto tópico, falta de clareza nos procedimentos que são processos operacionais. Uau, vamos lá. Aqui é uma questão um pouquinho... Ela é simples, né? Eu não posso dizer que ela é complexa, mas ela é pouco discutida. Ela é simples depois de pronta. Exato. Né? Na verdade, as pessoas elas só vão buscar procedimentos, processos operacionais, mapeamento, clareza, fluxograma, uma organização estrutural da empresa depois de muito tempo. Exato. Eles não entendem que se eles começarem um negócio com isso pronto, eles vão ter um ganho operacional, cara, indiscutível. A clareza nos processos operacionais vai ser exatamente o empresário descrever de uma forma clara e objetiva tudo que a empresa dele tem que fazer.
Então, tudo que o financeiro tem que fazer, tudo que o comercial tem que fazer, tudo que o estoquista tem que fazer, tudo que o caixa dele tem que fazer, ele tem que descrever aquilo de uma maneira muito clara. Também não é para descrever, tipo, o básico do básico do básico. Do básico do básico, né? Não, não. Você vai dizer as coisas que não podem deixar de acontecer. Até tem algo bacana que você fala, né? Às vezes o empresário ele vai descrever um processo, né? Que eu preciso fazer uma conciliação bancária, né? Aí o que ele faz? Muitas vezes ele vai desenhar esse procedimento, desenhar esse fluxo de operação. Ele começa a falar assim, ó, clique aqui, digite seu usuário e senha, faça isso, faça aquilo. Não precisa. A ferramenta que você vai utilizar, você não precisa detalhar ela na operação empresarial. Você Exato. precisa descrever o que você faz, né, de forma simplificada, para que outra pessoa possa fazer. E aí, nesse momento, as ferramentas utilizadas de como que você vai utilizar, você detalha separadamente. Não é um bicho de 7 cabeças que faz com que o empresário tenha todo despadronizado as operações da empresa dele. De certa forma, é que assim, ele precisa enxergar, ele precisa se dedicar exclusivamente para isso, ele olhar para o problema dele e iniciar um processo de mapeamento. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele elimina, né, essa parte obscura da empresa dele, e aí ele proporciona condições favoráveis de outras pessoas, né? Porque imagine que ele contratou alguém certo já. Uhum. Então ele deixa claro para essa pessoa o que ela precisa fazer, quando e como precisa fazer. Feito isso, ele cria ferramentas de análise, né, de validação, de checagem, né, que são os famosos KPIs. Consequentemente, o processo está mapeado. A empresa está pronta. E aí, Paulo, um empresário que tem uma empresa devidamente mapeada, com pessoas qualificadas, nos lugares corretos, é um empresário que pode sair da operação. Com certeza. É um empresário que ele até se desvincula da operação e começa a olhar com um olhar de gestão o negócio dele, buscando expansão, buscando novos negócios, parceiros, buscando custos menores para ele poder desenvolver novos produtos. Com certeza. E aí esse cara ele começa a pensar muito mais naquilo que realmente precisa acontecer. Então ele vai fechar negócios, ele vai buscar parceiros. Por quê? Porque os processos estão claros. Ele sabe o que cada um tem que fazer. Ele sabe o que ele precisa cobrar de cada pessoa. Então, o mapeamento de processos, eu entendo como se fosse um dos pontos mais importantes primordiais para o gestor ele sair da operação. Com certeza. Ele vai se sentir muito mais confortável, seguro e confortável, para poder apenas tocar a gestão do negócio dele. Em outras palavras, né, a padronização, o mapeamento de processo é o famoso manual de instruções. Perfeito. O manual de instruções, ele tem que estar lá na sua gaveta, né? Você não necessariamente você precisa utilizar ele todo dia, mas um dia você vai precisar dele. E quando precisar e você não ter esse manual, meu amigo, o trabalho que você vai demandar para corrigir o problema, o trabalho que você vai demandar para encontrar a solução daquilo, muitas vezes você acaba ficando para trás. Exato. Né? E às vezes, né, alguns empresários eles não gostam muito, principalmente quando os consultores entram no negócio e pedem mapeamento de processos. Primeiro que eles não gostam que ele fala que é trabalhoso. Segundo, eles não gostam que ele fala que vai burocratizar o sistema. E terceiros que eles não gostam que ele fala que vai engessar. E vai tornar tudo muito robótico. Exato. Só que depois de criado, implantado e tocando o negócio, a quarta resposta dele é por que não fiz isso antes? Porque ele entende que, em primeiro lugar, tipo, demanda algum esforço? Demanda. Sim. Mas depois de feito uma vez só. É uma vez só. Você não faz duas. Ele vai dedicar tempo uma única vez. Depois você vai revisar. E atualizações. Exatamente, atualização é fácil. E através deste você mapeamento... pega o jeito do negócio. Pega o jeito. E assim, e através deste mapeamento, dará condições dele identificar qual que é o colaborador ideal para ele. Ele desenvolver as ferramentas de avaliação de experiência e desempenho, ele fazer toda a parte de treinamento de novos colaboradores,
ele vai fazer tudo através desse mapeamento de processo. Só que ele não consegue, ele realmente, né, é trabalhoso, é ruim, é chato, então não vou dedicar meu tempo a isso. O que eu vou fazer? Deixa comigo que eu faço sozinho. Exato, exato. E outra coisa que daí eles falam que, tipo assim, tira a humanização e torna robótico? Não. Não. O lado humano continua sendo humano. Sim. O contato cliente e colaborador vai ser o mesmo. Só que você vai passar instruções e feedbacks para que o seu colaborador não entre em situações de pânico quando tiver com um problema. No famoso labirinto, né? Exatamente. A hora que o seu colaborador entrar numa situação de crise, se você tem um mapeamento de processo muito bem definido e muito claro, o seu colaborador entrar num sistema que, tipo assim, o cliente coloca ele numa saia justa, ele já sabe para onde ele precisa ir. Ele tem um direcionamento. Exato, ele fala, então, tipo assim, o meu cliente está brigando porque o produto não chegou. Só que o nosso procedimento padrão dentro da empresa é de que em até tantas horas seja expedido material, sai da expedição vai para tal lugar, de tal lugar vai para tal pessoa. Olha, senhor, o seu documento provavelmente está com tal pessoa. Me dá 2 segundos que eu vou dar uma ligada no setor para verificar se já foi expedido. Acabou. O cliente já perde até a compostura dele. Tipo assim, aquele que ele fica nervoso, ele já fala. Que ele sabe que existe um processo padronizado na empresa. Não é tipo assim, meu negócio sumiu. É tipo assim, não. Peraí, que tem um procedimento padrão, está sendo seguido, tem pontos, e o rapazinho que está me atendendo sabe até o que está acontecendo. Sim, exato. E aí, se tiver algo fora, ele também sabe até a quem ele recorre. O mapeamento de processo ele vem trazendo esses pontos, essas explicações. Lógico, o mapeamento ele não vai trazer tudo. Ele vai dar um direcionamento para a tomada de decisão. Exato. Né? Exato. É isso que ele facilita. E aí, Rodrigão, quais as dicas que você dá para o empresário nesse ponto? Mapeie todos os processos principais do seu negócio. Não importa o tamanho do seu empreendimento. Mapeie. Se você tem uma operação que você realiza, por exemplo, na frente de um computador, é fácil, começa a anotar o que você está fazendo. Perfeito. Simples. Começa com uma simples anotação. E aí você tem isso, exatamente, Paulo, isso é excelente. Você anotou num caderno, de forma simples, aquilo ali, depois você vai passar para uma pessoa e fala para a pessoa, seguindo isso aqui, vê se você consegue fazer. A pessoa fez. Tá mapeado. Tá mapeado. Tem um fluxo pronto. Acabou. Se lendo aquilo ali a pessoa conseguiu executar, acabou. Não importa como que você vai estruturar. Você não precisa de um supercomputador. Exato. Você não precisa disso, daquilo. Lógico. Temos ferramentas sobrando e quanto mais ferramentas você tiver a seu dispor, melhor. Mas não quer dizer que o caderno anotado não funcione. Exato. Rodrigão, tópico 6, não estar atento e adequado às novas tecnologias. Mas tecnologia é o bicho. Na verdade, aqui. E eu posso falar que se tem alguém que pode falar de tecnologia nesse lugar, é você, viu? desde que nós trabalhamos juntos há uns 6, 7 anos atrás, você já estava bem atento a tecnologias, bem à frente do que muita gente conversa aí. Na verdade, Rodrigo, o que eu vejo essa parte de tecnologia, tá? Vamos resumir, tá? Do meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista, a tecnologia, ela proporciona você melhorar, né, os seus processos do dia a dia. Ela não é o produto final, ela é um meio de você chegar no seu objetivo. Eu acho que simplificando, a tecnologia que eu vejo é isso, tá? Então, eu posso utilizar, por exemplo, o WhatsApp para fazer um contato com o meu cliente. Claro. Só que há 10 anos atrás, eu ligava para o meu cliente. Então, as pessoas, elas direcionam muito, tá? A forma que você deve utilizar essas ferramentas atuais e esquecem, tá? Qual é o papel fundamental delas, que era chegar no cliente final. Podemos citar outro exemplo? Quem estava conosco há uns dias atrás aí, o Renê, pessoal, a equipe da Coleto, que fala que eles têm todo um trabalho de divulgação com mídias sociais. Com certeza. Eles trabalham pesado em mídias sociais, então eles têm um trabalho com as mídias desde Facebook, Instagram, TikTok. Sim.
E o que é isso, né? Na verdade, eles implementaram uma forma de atingir mais clientes. Exato. Né? Qual que é o produto final deles? O produto final deles é você ir lá realizar seu sonho, comprar o seu carro, comprar o seu veículo, entendeu? Então, esse é o objetivo. Então, eles criaram meios para atingir mais pessoas para chegar ao objetivo final, que é a venda do produto deles. E hoje, infelizmente, você vê empresas se perdendo nessa área, né? Se perdendo neste direcionamento. Então, o que é? O empresário, muitas vezes, ele contrata muitas ferramentas tecnológicas, aí ele não consegue chegar no produto final dele. Eu vou colocar um sistema robusto para poder atender a minha demanda de controlar o meu estoque, e aí ele não consegue controlar o estoque. Então, eu vejo que a tecnologia, sim, ela trouxe muita coisa para agregar no dia a dia, para facilitar a nossa vida diária, a comunicação principalmente. Sim. Só que as pessoas que não se adaptaram totalmente à tecnologia, né? E depois quer implementar, mas sem entender o real objetivo dela, que é facilitar, elas se perdem no meio do caminho. E até quando nós falamos em tecnologias, nós podemos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a equipe da CDS Software aí, com o Carlos e a equipe dele, Carlos, o Leandro e o pessoal lá. Quantos softwares eles desenvolvem exatamente para facilitar o trabalho dos empreendedores. Exato. Então, cara, tem tecnologia voltada de diversas formas que a gente imaginar. Com certeza. Seja para uma gestão de comercial, uma gestão administrativa, uma gestão de comunicação. Até, vamos fazer um merchan aqui, Rodrigo, eu tive uma reunião com o Carlos essa semana, ele fez a apresentação do Taskfly, né? Que é um software de gerenciamento de rotina. Cara, que ele te dá um direcionamento gigante para o gestor. O gestor, ele consegue enxergar como está a parte funcional da empresa dele. Só que para isso, não adianta eu contratar um software hoje se o meu processo não está mapeado, se minha equipe não está qualificada para poder operar, né, os sistemas. Então, se o empresário ele formou uma base muito sólida, né, desde o início, ele tem que partir para a digitalização do negócio. Sim, né? sim. Ele precisa chegar nesse mundo. Hoje você vê empresas, tá? Que são, até a gente já falou sobre isso, os famosos dinossauros, né? Que são aquelas empresas que ainda utilizam a famosa máquina de escrever para bater um pedido, aquela empresa que marca tudo no caderninho, daí você vai chegar, falar, quanto que eu estou devendo aí? Abre aquela pasta sanfonada. Passa sanfonada. Não aceitam Pix. Não aceitam Pix. Não aceitam Pix. E hoje é tão fácil você criar um Pix. Eu lembro de uma empresa aqui da nossa região que até não muito tempo atrás não aceitava cartão. Então. Uma empresa nobre da nossa cidade demorou anos para aceitar cartão, enquanto, tipo, hoje em dia ninguém anda com dinheiro em espécie na carteira. Uhum. Exato. Hoje é muito fácil você chegar. Eu, por exemplo, quando eu vou para Londrina, né, vou visitar meu pai, eu acho um absurdo eu ter que ir no caixa eletrônico sacar dinheiro para pagar pedágio. E é que nem você falou, hoje da facilidade exatamente da tecnologia, e eu posso afirmar. Essa semana passada, eu comprei 6 pães e passei no Pix. Exato. Forma de pagamento. Forma de pagamento. Para atender essa demanda que eu tinha do pedágio, o que eu fiz? Eu fui lá no Sicredi, solicitei um tagzinho, já instalei no meu carro. Então, eu tenho essa comodidade de passar em estacionamentos, em pedágios, e não precisar enfrentar fila, não preciso ir no banco anteriormente para poder sacar dinheiro, para poder pagar. Né? Então, o empresário ele precisa olhar para essas ferramentas que existem hoje, só que tem um ponto importante também, Rodrigo, que a gente precisa ressaltar, tá? O empresário, ele tem que estar atento sempre às novas demandas de mercado, né? Às novas ferramentas, às novas tendências, tá? Perfeito. Até tem uma historinha, tá? Que eu gosto bastante, que é do Maurício Benvenuti, né? O Maurício, ele é um ex-fundador da XP, né? Então, hoje ele tem a Startse, ele tem algumas plataformas de desenvolvimento de startups, né? Então, eu sou um seguidor assíduo dele, né? E ele contou uma historinha que me marcou, no sentido que ele fala assim, né? Em 1800, alguma coisa nos Estados Unidos, tinha algumas pessoas, né, que ganhavam muito dinheiro trabalhando com colheita de gelo. O que é colheita de gelo? Chegava no inverno,
As pessoas iam nos lagos gelados, né? Com as suas picaretas, elas afiavam muito bem as picaretas, quebravam o gelo, colocavam em carroças e transportavam para a cidade. Por quê? As pessoas da cidade, né? Elas queriam gelar a bebida, queriam manter a carne, então elas compravam gelo desse formato, né? E aí, quem que eram os caras que mais produziam? O cara que ele tinha um cavalo mais rápido, um cavalo mais forte, uma carroça maior para poder transportar o gelo, né? Acondicionado para ele não derreter, e que tivesse a picareta mais afiada, né? E aí, o que aconteceu, né? Esses caras, eles não seguiram a tendência tecnológica e ficaram para trás quando chegou a indústria do gelo. O que é? Algumas décadas depois, né? Algumas empresas grandes olharam para aquilo, né? Falaram, nossa, tem um nicho grande de mercado aí. O que essas empresas fizeram, né? Criaram grandes máquinas para poder fazer a produção de gelo. E aí, o que aconteceu? Os caras que faziam a colheita de gelo saíram do mercado. Saíram do mercado. Os cavalos, já era, não precisava de cavalo, carroça e tudo mais. Então, esses caras começaram a ganhar muito dinheiro, né? Em algumas décadas de diferença. E aí, num terceiro momento, um outro cara teve uma ideia melhor ainda. O que ele fez? Ele criou o refrigerador. E aí, o que ele mudou? Então, ele começou a criar meios de fabricar gelo aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Então, o que aconteceu? As indústrias que fabricavam gelo deixaram de existir. E aí, qual um ponto bacana que o empresário ele tem que olhar, tá? O cliente dele ele quer comprar gelo. Não importa se tem um cara que está quebrando gelo, colocando numa carroça e transportando. Se é o Rodrigo que tem uma indústria gigante de fabricação de gelo que entrega o produto para ele. Ou simplesmente o Fernando que teve uma ideia revolucionária de vender um equipamento para ele. Que faz em casa. Que faz em casa. Entendeu? Então, nenhum quebrador de gelo virou indústria, nenhuma indústria virou refrigerador. Entendeu? Essa é a lógica, essa é a sequência de situações que aconteceram. Então, o que o empresário ele tem que fazer? Ele tem que olhar para o produto final dele e encontrar meios de levar aquele produto para o cliente final. Então, não é que ele tem que ser um quebrador de gelo para o resto da vida. Ele não tem que ser uma indústria de gelo para o resto da vida. Ele precisa estar antenado a essas novas tendências. Para quê? Para que ele simplesmente entregue o gelo no final para o cliente dele. Mais ou menos o que você falou logo no começo do nosso bate-papo de hoje, né? Qual que é a dor do meu cliente? É gelo. Não importa como. Agora, esteja antenado ao que tem de melhor no mercado, tecnologia, avanços, proporções, qualidade, o que você pode melhorar cada vez mais para entregar o produto ao cliente. Então, se você vai... Digamos, outra coisa nós podemos citar, corte de cana. Corte de cana, até tempos atrás, era 100% manual. Minha avó trabalhava com corte de cana. Eu também, minha família, diversas pessoas, meus tios, minha mãe, trabalharam com corte de cana. Exato. Nossa região é extremamente forte no corte de cana. Hoje é maquinário. Exato. Hoje a maioria, ainda existem cortadores, sim, mas o forte hoje está no maquinário. Por quê? Uma produção maior, num custo menor. Gera escala. E o que o Rodrigo, o cliente, quer? Eu quero a cana. Ele quer eu quero o açúcar, o derivado, eu quero o né? álcool. Eu quero o produto. A forma que ele é fabricado, que ele é produzido, não importa para você. Exatamente. E aí nós vamos então para uma empresa, como você falou atrás. A empresa ela tem um estoque, ela quer gerir um estoque. Tem sistemas para isso. Tem. Só também observe o sistema adequado à sua empresa. Exato. Não vai dar tiro de bazuca em pombinha. Até tem eu acho que é um estudo do Fórum Econômico Mundial, né? Eu acho que é isso também, que ele pontua que hoje, Rodrigo, as crianças, tá? Por exemplo, o Benício, né? Ele não está na escola ainda, mas ele vai entrar na escola no ano que vem, né? O Fernando, tá? O Fernando, ele tem 2 crianças pequenas. E os nossos filhos, tá? Eles vão estudar para profissões que ainda não existem. 65% das profissões, elas deixarão de existir. Então, essas crianças estão estudando para um mercado, para profissões que ainda não existem, tá?
Com certeza. Então, o que a gente visualiza? Você empreendedor, você está preparado para essas mudanças? Você é o famoso dinossauro que ainda preenche pedidos manuais, que não tem, que utiliza aquele velho talão de notas fiscais manuais que utiliza carbono, ou você já está com a sua empresa totalmente digital? E aquele negócio também, vamos colocar outros pontos aqui. Você já pensou se a Magazine Luiza tivesse até hoje só vendendo a loja física? Você acha que ela seria a potência que ela é? Exato. Se ela não tivesse ido para o digital? Uhum. Se a Eletrobras, a Copel, a Copel estivesse apenas distribuindo energia até hoje, estariam no mercado? Exato. Eles já entraram no mercado de energia solar, eles já entraram no mercado de telecomunicações. Uhum. Gerdau, Vale, nós podemos citar todas as grandes empresas. O que elas fazem o tempo todo? Se atualizam. Buscando inovação sempre. E se as gigantes fazem isso, por que você não vai fazer? Por que você não vai fazer? Exato. Tá ao seu alcance hoje, tudo aqui, tudo no nosso alcance. Tá tudo na palma da mão, né? Hoje você consegue. A tecnologia já não é mais uma opção, é uma obrigação. Então, Rodrigão, que dicas que você dá para essas pessoas que não estão olhando para a tecnologia ainda? Pesquisar bastante. Verifique o seu negócio, busque tecnologias, converse com parceiros, vá atrás de melhorias para o seu negócio. O que você tem no seu negócio que é manual? Você tem atividades no seu negócio que demandam um esforço manual ou demandam esforços repetitivos? Busque. Existe uma grande oportunidade de já existir uma tecnologia, e se não existe uma tecnologia para aquilo, pensa bem, às vezes você tem até uma oportunidade de negócio na sua frente. Você tem, na verdade, ali um pote de ouro, né? Exato. É. E aí as dicas que eu dou para essas empresas né, digitalize-se. Olhe para o seu concorrente, veja o que ele está fazendo, mas olhe com bons olhos, né? Verifique como que ele está atendendo um cliente, verifique quais são utiliza as formas que ele utiliza para chegar num cliente final dele. Então, as dicas que eu dou para essas empresas na verdade, para os empresários, né? Atualizem-se. E aí, principalmente também, Rodrigo, não é simplesmente colocar um sistema, né, na minha empresa. Eu vejo que a atualização parte inicialmente do empresário. E aí a pergunta o que o empresário está fazendo hoje, né, que poderá trazer conteúdo, agregar conteúdo para a empresa dele amanhã? Perfeito. Né? Assistir os métodos tradicionais de jornalismo não vai agregar nada, né? Ficar o tempo todo em redes sociais não vai agregar nada. Vai agregar quando ele começar a olhar para essas ferramentas com outros olhos e buscar métodos que ele irá introduzir na empresa dele para facilitar aquilo que a gente falou lá atrás, levar o gelo para o cliente final. Muito bom, Paulo. O empresário, ele tem que lembrar, né, que a primeira coisa, o primeiro passo ele já deu. Já deu. Ele já está fora como é que chama lá, da roda dos ratos. A roda dos ratos. Corrida dos ratos. Da corrida dos ratos. Ele saiu da corrida dos ratos. Saiu. Então, ele já está fora da caixinha. Uhum. Então, por favor, meu amigo, meu empresário, que está aqui acompanhando nós neste momento, entenda que se você saiu da corrida dos ratos, que você já é um diferencial, que você já é um empreendedor, você não pode mais ficar dentro de um padrão convencional. Isso. Busque, atualize-se, estude, pesquise. Você está mais adaptado ao convencional. Ao convencional. E aí até a dica final pessoal, siga a BiaLive nas redes sociais. Com certeza, pessoal. Conte com a gente. Nós estamos distribuindo conteúdo gratuito. Todas as terças e todas as quintas-feiras estamos ao vivo no YouTube, Instagram, Facebook, gratuitamente, tá? Então aproveite este momento para vocês entenderem os insights de outros empresários, conhecer um pouco, tá? O que eu e o Rodrigo oferece de conteúdo a vocês. Então aproveite o momento, né? Se for para utilizar o celular, se inscreva nas nossas redes sociais, principalmente, né? Exatamente. E o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube,
deixa seu comentário, pode deixar sua pergunta, nós vamos ler todos os comentários aí, nos comprometemos a ler todos, vamos tentar responder o máximo de comentário possível. Estamos à disposição de vocês para ajudar vocês, para crescermos todos juntos. E até, Rodrigo, a gente está abrindo caixinha lá no nosso Instagram, tá? Que é o quadro consultoria gratuita, tá? Então, a gente vai abrir caixinhas, mandem respostas para a gente, que a gente vai compartilhar os nossos insights lá. Então, pessoal, é isso. Agradecemos a presença de todos e até quinta-feira. Até mais, pessoal. Até quinta.